Existe hoje talvez uma das mais sutis e fascinantes teorias sobre a nossa existência. Ela não fala de deuses antigos ou forças invisíveis, mas da própria linguagem que governa o código do nosso mundo. É uma ideia que nos toca profundamente, pois desperta o nosso anseio ancestral por significado. Segundo essa visão, a realidade, desde o movimento das galáxias até o fluxo mais íntimo dos nossos pensamentos, não seria fruto do acaso, mas o resultado de uma matriz, uma simulação. Imaginamos, então, um sistema codificado, cuja precisão e perfeição lógicas são tão vastas que insinuam uma inteligência subjacente, um algoritmo mestre, oculto por trás do tecido da matéria. É a busca moderna por uma mente programadora que sustenta o universo. Essa noção ressoa com força especial em nosso tempo. Vivemos imersos em sistemas, algoritmos e estruturas de dados. Buscamos padrões em tudo nas redes sociais, nos ciclos da natureza, nos movimentos do mercado. E quando contemplamos a complexidade do cosmos, a harmonia das órbitas, a delicadeza do DNA e a elegância das leis da física, sentimos uma satisfação quase intelectual ao imaginar que nada disso poderia ser puro caos. A teoria da simulação é sedutora justamente por isso. Ela resgata o nosso desejo por um princípio criador, mas o traduz na linguagem que melhor compreendemos hoje, a da informação. Ela nos oferece um refúgio intelectual, transformando o mistério da existência em algo que, ao menos em teoria, pode ser decifrado. É o desejo da mente moderna de encontrar um propósito programado, um mapa que a conduza com segurança. Mas essa elegância esconde uma armadilha sutil. Quando nos fixamos demais na ideia de um universo codificado, esquecemos de olhar para aquilo que realmente o sustenta. E se essa teoria não for mais do que o reflexo da nossa própria mentalidade tecnológica, uma projeção da mente que, habituada a pensar em sistemas, tenta encaixar o infinito dentro de linhas de código? Há, portanto, uma falha fundamental nesse paradigma. Nenhum algoritmo é capaz de programar aquilo que é, ao mesmo tempo, o mais simples e o mais essencial para a existência. Para compreender isso, é preciso inverter a perspectiva. Vivemos hoje num ambiente mediado por telas, interfaces e sistemas de informação. Nossos vínculos, nosso trabalho, nosso lazer, quase tudo, passa pela lógica das máquinas. Essa convivência constante condiciona nossa mente a operar como um processador, buscando entradas e saídas, procurando padrões, tentando prever as regras da simulação. Tornamo-nos tão dependentes da tecnologia para organizar o mundo que, intuitivamente, aplicamos a mesma lógica para organizar o próprio universo e, assim, aceitamos com naturalidade a ideia de sermos apenas peças dentro de um vasto computador cósmico. Essa postura reflete a essência da era da informação. É muito mais fácil para o cérebro moderno imaginar um programador supremo que arquitetou o sistema do que encarar um mistério sem forma, impossível de controlar. A simulação oferece conforto, sugere que há um plano, uma hierarquia, uma resposta que pode ser encontrada com inteligência suficiente. Ela nos protege da incerteza, do acaso e da vulnerabilidade, porque se há um programador, há também uma razão por trás de tudo mesmo do fermento. E isso nos dá a ilusão de segurança. Mas essa dependência tem um preço. Ao reduzir a vida a um conjunto de códigos e funções, também nos reduzimos. Se o universo é uma simulação, qual é o valor de uma lágrima, de um gesto de perdão ou de um instante de silêncio? Em que parte do código está guardada a nossa essência irredutível? Essa visão, embora reconfortante, nos transforma em dados processados, em efeitos colaterais de uma máquina. E o verdadeiro desafio não é refutar a hipótese da simulação, mas perceber o que ela nos faz perder. Quando buscamos padrões na matriz, ficamos cegos para aquilo que não pode ser quantificado. A mente que só mede e calcula, esquece de sentir. E o que não precisa ser codificado para existir é justamente
a experiência viva. A beleza da teoria da simulação está em sua simplicidade. Ela torna o incompreensível mais acessível. Há prazer intelectual em ver a vastidão do cosmos reduzida a equações elegantes. É como observar o mapa perfeito de uma cidade imensa, preciso, belo, reconfortante. Mas o mapa não transmite o cheiro da chuva nas ruas, nem o sentimento de se perder e se reencontrar. Da mesma forma, quando aplicamos essa metáfora à vida, transformamos a existência em uma planilha. O amor vira uma reação bioquímica. A arte, uma manifestação complexa de dados. E perdemos o mistério do que os filósofos chamam de qualia, a experiência subjetiva, o toque íntimo do viver. A teoria pode medir o comprimento de onda do azul, mas jamais descreverá o que é sentir o azul. Essa redução também empobrece o espírito, pois se somos apenas dados, onde está a dignidade do sofrimento? Onde mora a transcendência, a compaixão, o espanto diante das estrelas? Tudo isso é o que nos torna humanos e, portanto, irredutíveis a qualquer código. A insistência em ver a realidade como uma simulação nos leva a tratar a consciência como o subproduto da matéria e não como a presença viva que a sustenta. Buscamos o código e esquecemos o observador. E nessa busca, revelamos um analfabetismo da alma. Somos peritos em decifrar o mundo externo, mas incapazes de sentir o interno. A verdade é que nenhuma simulação pode existir sem algo que a perceba. Por mais sofisticada que seja a matriz, ela requer uma condição fundamental: o observador. O código exige consciência, presença. E essa é precisamente a única variável que nenhuma teoria é capaz de explicar sem antes presumir sua existência. A visão materialista tenta reduzir a consciência a um produto do cérebro, como o calor é produto da lâmpada. Mas a analogia não se sustenta. É a consciência que torna possível perceber o cérebro e conceber a própria ideia de cérebro. Ela não é um efeito, mas o campo onde tudo se manifesta. Sem esse campo, qualquer simulação seria apenas potencial, um vazio sem experiência. A teoria da simulação só pode ser concebida porque há uma presença que a concebe. E é essa presença, a consciência, que é o verdadeiro mistério. O que importa, então, não é se o universo é uma simulação, mas quem é o observador que a experimenta. Essa presença não pode ser localizada no espaço ou no tempo. Não é uma função, nem um algoritmo. É o fundamento silencioso de toda a experiência, o ponto de partida da jornada espiritual. Se reconhecermos que a consciência é o substrato da existência e não seu produto, toda a busca por sentido muda de direção. Deixamos de procurar um propósito imposto de fora e percebemos que o propósito é a própria essência de onde tudo emana. Essa é a virada que nos devolve o poder de ser. A vida deixa de ser um dado a ser decifrado e volta a ser uma presença viva, pulsante, consciente. O mundo não é um objeto distante. A ser analisado é uma experiência acontecendo dentro de nós. E talvez, ao fim, o código que tanto buscamos não esteja escondido nas profundezas do universo, mas no próprio observador silencioso que desde sempre contempla tudo. Nossa identidade mais fundamental não é a mente que pensa dentro da simulação, nem o corpo que nela se move, mas o espaço silencioso no qual ambos surgem e desaparecem. É a partir dessa consciência primordial, o meio em que tudo acontece, que podemos observar as construções históricas e científicas criadas para explicar a realidade. Todas, inevitavelmente, acabam confrontando o mesmo enigma, a primazia da consciência. Diante dela, somos levados a repensar não apenas a matéria, mas o próprio universo. A visão da consciência como fundamento e não como produto não é uma ideia moderna. Ela atravessa séculos de filosofia idealista. Enquanto o materialismo sustenta que apenas a matéria existe e que o universo é composto por objetos externos e independentes, o idealismo desafia essa noção ao recordar nossa única certeza,
a experiência. Seu princípio central é provocador, ser é ser percebido. Tudo o que podemos confirmar, uma árvore, uma lei física ou uma emoção, só existe à medida que é percebido. O mundo, em última análise, é uma experiência dentro da consciência. Assim, muitos filósofos argumentaram que o universo físico não é algo separado da mente, mas a manifestação ordenada de uma consciência universal. Em outras palavras, aquilo que chamamos de mundo é uma projeção coletiva dentro desse campo maior. Essa visão não nega a realidade, ela a redefine. A realidade não é menos real, é mais íntima, feita de consciência viva, não de matéria inerte. Essa compreensão transforma nossa existência de um acaso sem propósito em um ato contínuo de manifestação criativa. Em vez de buscar a verdade nas partículas ou nos códigos da matriz, somos convidados a buscá-la na própria fonte da percepção. Se tudo é expressão dentro da consciência, as fronteiras entre o eu, o mundo externo e os outros começam a se dissolver. A busca pela verdade torna-se, então, uma jornada de reconexão com nossa natureza essencial, um retorno à unidade primordial. Curiosamente, essa sabedoria ancestral tem encontrado ressonância nas fronteiras da física moderna. As investigações mais profundas sobre a matéria levaram os cientistas a confrontar o papel central da consciência de formas que o materialismo clássico jamais imaginou. A mecânica quântica, por exemplo, ao estudar o comportamento da matéria em nível subatômico, revela que a realidade não é tão objetiva quanto pensavam. O simples ato de observar altera o comportamento das partículas, fazendo-as colapsar de um estado de potencialidade para uma forma definida. Esse fenômeno, conhecido como efeito do observador, sugere que a separação entre quem observa e o que é observado é, no mínimo, uma ilusão. Não é o instrumento que causa a mudança, mas a própria presença da observação que informa a realidade. Em termos de simulação, poderíamos dizer que é o ato de estar consciente que faz o código colapsar, transformando possibilidades em experiência. Assim, a consciência deixa de ser um espectador passivo e se revela como um participante ativo na criação do cosmos. Novas teorias na neurociência e na filosofia, como a teoria da informação integrada, vêm reforçando essa ideia. Elas buscam compreender a consciência não como um subproduto da matéria, mas como um princípio fundamental do universo tão elementar quanto o espaço e o tempo. Nesse contexto, o cérebro não seria um produtor da consciência, mas um instrumento de recepção e tradução dessa consciência primordial. Ainda assim, a ciência tradicional encontra dificuldade em unir o físico ao experiencial. A neurociência pode mapear quais neurônios disparam quando sentimos alegria, mas não pode capturar o próprio sentimento da alegria. Os filósofos chamam isso de qualia, o aspecto subjetivo da experiência. A ciência pode explicar o como, mas jamais o quê. Reduzir o amor, a dor ou o espanto a simples impulsos químicos é esvaziar o sentido da nossa humanidade. Nem mesmo as equações mais complexas da física conseguem explicar a presença consciente que observa o próprio experimento. Talvez a resposta não esteja naquilo que é observado, mas na simplicidade de quem observa. O maior erro de qualquer visão que trate a realidade como simulação é reduzir o qualitativo ao quantitativo, transformar a vida em dados, sinapses e códigos. Quando fazemos isso, deixamos de honrar a profundidade do mistério humano. Um código pode descrever as reações químicas do medo, mas jamais expressar o peso existencial que ele carrega, nem a coragem que nasce ao superá-lo. Essa tentativa constante de traduzir a vida em métricas mecânicas tem um custo espiritual imenso. Passamos a ver o corpo e a mente como engrenagens de um sistema a ser consertado e otimizado, e não como manifestações vivas de uma consciência em expressão. Se o sofrimento é apenas um erro de código
e a alegria apenas uma descarga química, a vida perde seu brilho e seu mistério. A luz que você vê, o som que você ouve, não são meros sinais processados, são fenômenos vividos no vasto campo da consciência que os acolhe. Ignorar isso é tornar-se analfabeto da alma, um especialista no mundo externo, mas cego à realidade íntima, que sustenta tudo o que é. Se continuarmos buscando respostas apenas no código externo, nos afastaremos da única verdade que sempre esteve aqui, a presença que observa. A verdadeira profundidade não está na complexidade do universo como programa, mas na simplicidade sagrada da consciência, que testemunha cada linha desse código. Nenhuma teoria pode capturar o mistério do simples ato de estar presente. A resposta para a natureza da realidade não está em uma fórmula matemática, nem em um código oculto. Ela repousa silenciosamente em nossa própria essência consciente. É o foco em hackear o universo, que muitas vezes nos impede de simplesmente ser. A jornada não é mais sobre compreender o cosmos, mas sobre despertar para o que realmente somos. Chegamos ao limiar em que a mente, com toda a sua habilidade analítica, precisa reconhecer seus próprios limites. Simulação, código, matéria, idealismo, tudo isso são apenas modelos que surgem e se desenrolam dentro da mente. Nosso erro tem sido tentar capturar a realidade última por meio de mais um pensamento, mais uma definição. Mas a consciência não é algo a ser pensado ou descrito. Ela é o campo onde todo pensamento, toda definição e toda busca aparecem. Se não estivermos atentos, a própria busca por entendimento nos aprisiona em um ciclo de novos conceitos. Consciência não é uma crença a ser adotada, nem uma ideia a ser defendida. É a presença imediata que torna possível até mesmo o ato de questionar. Não importa o quão complexa seja a nossa teoria sobre o universo, ela sempre será apenas uma onda na superfície do oceano da percepção. Se desejamos a verdade irredutível, devemos deixar de olhar para as ondas e voltar nossa atenção para as profundezas, o ponto imóvel que permanece sereno, mesmo quando a tempestade mental atinge o auge. O desejo por um código do universo é, na verdade, uma expressão da nossa ânsia por estabilidade e certeza. Queremos que o cosmos nos revele quem somos e qual é o nosso propósito. Mas o paradoxo é que a estabilidade que buscamos já está aqui. Não está codificada em partículas distantes, mas presente como o alicerce silencioso de toda a experiência. Essa consciência não se move, não envelhece e não muda com o fluxo dos pensamentos ou das emoções. Ela é o ponto fixo onde todos os acontecimentos transitórios da vida se desenrolam. A mente, porém, resiste a essa simplicidade. Ela foi treinada para valorizar o complexo, o difícil, o intelectualmente desafiador. Quer acreditar que a verdade está longe, escondida atrás de 1000 provas. Mas a verdade essencial é íntima, imediata. Não está além das estrelas, está aqui, como o espaço silencioso, que permite que o som do universo seja ouvido. Reconhecer isso exige um ato de rendição à simplicidade da presença. E, ironicamente, este é o ato mais desafiador de todo. O próximo passo da jornada não é intelectual. Não se trata de acumular mais conhecimento ou teorias. A mente nos trouxe até o limite do que pode compreender. Agora é preciso dar o salto perceptivo. Desviar o olhar do conteúdo da consciência, dos pensamentos, das ideias, das simulações e voltar-se para o que a consciência é. O espaço, a presença, a testemunha silenciosa. Essa é a porta para o que é mais real do que qualquer código. Se a consciência é a base, é apenas por meio da experiência direta, um breve experimento interior que podemos verificar essa verdade por nós mesmos. Então, eu te convido agora a interromper toda busca, toda análise e simplesmente observar. Feche os olhos, desvie sua atenção dos objetos do mundo externo e até mesmo dos objetos da mente.
Não tente parar de pensar, isso seria apenas mais um esforço mental. Apenas observe o que está acontecendo. Permita que os pensamentos surjam e desapareçam como nuvens no céu. Eles trarão ideias, memórias, preocupações, mas em vez de se prender a elas, volte sua atenção para o espaço em que esses pensamentos aparecem. De onde vêm? Para onde vão? Você perceberá que o pensamento tem forma e duração, mas o que percebe o seu surgimento e desaparecimento permanece o mesmo. Esse é o primeiro vislumbre da presença que buscamos. Essa imutável consciência é o que sempre esteve contigo. Ela estava aqui quando você nasceu, esteve presente em sua maior dor e continuará em sua maior alegria. É o que nunca se move, mesmo quando o drama da vida parece turbulento. Não tem começo nem fim e, acima de tudo, não é codificada. Ela simplesmente é silenciosa, completa, antes de qualquer tentativa de defini-la. É importante compreender que essa consciência pura não é um sentimento, nem uma emoção, nem uma ideia. Ela é o espaço que acolhe todas elas. Mudar a atenção do conteúdo mental para a fonte da atenção é o salto perceptivo mais profundo que podemos dar, o que muitas tradições chamam de despertar. Não é algo a ser alcançado, mas algo que se revela quando a mente se aquieta o suficiente para perceber o que sempre esteve aqui. Esse reconhecimento direto à consciência como única certeza não é novo. É a mesma verdade para a qual todas as grandes tradições espirituais e místicas da humanidade apontaram, unindo nossa experiência moderna a um fio atemporal de sabedoria. Os místicos e filósofos sempre indicaram esse ponto de convergência, o reconhecimento da consciência como a base de tudo. No Oriente, é chamado Atman, a essência que transcende corpo e personalidade. No budismo, é a mente clara, ou natureza de Buda, o substrato puro, livre de pensamentos e conceitos. Todas essas tradições ensinam que a verdade não é uma jornada para fora, mas um retorno àquilo do qual nunca estivemos separados. O erro da mente racional é tratar a verdade como um enigma matemático a ser resolvido. Mas a verdade fundamental não pode ser conquistada, ela é o próprio contexto onde toda busca acontece. A consciência é a tela sobre a qual o filme da vida é projetado. Por mais complexo ou dramático que seja o filme, a tela permanece intocada. A sabedoria está em reconhecer a tela e não se perder na história. Contudo, nossa mente, moldada pela era da informação, resiste à simplicidade dessa presença. Ela prefere o complicado, o lógico, o que exige esforço. É mais fácil se perder na complexidade de uma simulação do que repousar na simplicidade do que somos, pois essa simplicidade nos confronta com a entrega do controle. Quando você reconhece essa presença, a necessidade de decodificar a matriz se dissolve porque a fonte de todo o significado se revela dentro de você. Essa revelação transforma a própria busca pela vida plena. O desejo humano por estrutura, conexão e sentido sempre foi genuíno, mas ao buscá-lo apenas fora, na matéria ou nos dados, olhamos na direção errada. O que buscamos não é uma estrutura, mas o fundamento que observa todas as estruturas. A consciência é a base irredutível da realidade. Essa simples mudança de perspectiva transforma tudo. Ela nos retira da passividade e nos devolve à posição de criadores conscientes do campo onde a vida se desenrola. E, paradoxalmente, a realidade se torna ainda mais real porque é reconhecida como feita da mesma essência que nós. Não se trata de adotar uma nova crença, mas de honrar a experiência direta da presença. Sempre que sua mente for arrastada pela complexidade ou pela ansiedade do futuro, volte-se novamente à fonte da atenção. Observe o que está consciente desse pensamento. Esse simples ato de perceber é o verdadeiro despertar.
Quando você repousa nessa certeza, a busca infinita por respostas cessa, pois a fonte do significado se revela dentro de você. A vida deixa de ser uma equação a resolver e se torna uma expressão viva a ser experimentada. Você não precisa decodificar o universo. Você é a única coisa que jamais precisou ser decodificada. Permaneça na certeza de que o que você busca nunca esteve distante, sempre esteve aqui, aguardando ser notado. Gratidão por caminhar comigo nesta jornada. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam despertar para essa presença. Deixe também seu comentário com suas reflexões e experiências. Que a luz da consciência te acompanhe sempre.